Bom dia, meus irmãos. Vamos continuar a leitura, né, do livro de Levíticos. Estamos no capítulo 26 e falta mais, no caso, falta 26 e 27 e já acaba o livro de Levíticos e vamos entrar no livro de Números, ok? Então vamos ler a palavra do Senhor. Admoestações contra a idolatria, né? Estamos aqui agora entrando nas admoestações contra a idolatria. Diz assim o versículo 1: Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Então aqui está falando, né, que Deus não permite que você tenha outros deuses diante dele, né? Eu já vou ler aqui o comentário do 1. Do 1, eu acho que do 2 também vai junto. Primeiro eu vou fazer do 21 a 46, que é um comentário geral, né? Para a gente já ler, já sabendo. Na sua maioria, este capítulo é profético em relação à história de Israel. Introdução. 1. Introdução. 2. Obediência e bênção. 3. Desobediência e castigo. 4. Arrependimento e restauração. 5. Conclusão. Este capítulo deve ser comparado com Deuteronômio 28, 29 e 30. Então, este capítulo 26 de Levítico, ele deve ser comparado com os capítulos 28, 29 e 30 de Deuteronômio, ok? Então, vamos lá. 4 abominações ao Senhor. Ídolos, né? Que significa coisa de nada, deuses de barro ou de terracota, imagem de escultura. Em hebraico, quer dizer, em hebraico é pezel, um ídolo esculpido na pedra, né? Coluna hebraica macebá, alguma coisa de pé, no caso uma pedra, memorial ou coluna, usada para propósitos idolátricos. Pedra com figuras, em hebraico masquiti, uma pedra esculpida ou pintada com uma figura ou imagem. Inclinardes perante a imagem, curvando-se na sua direção. Isto era um ato de culto reservado unicamente a Deus. Era e deve ser, né, um culto somente a Deus, reverenciarmos somente a Deus, né? O versículo 3 é bênçãos decorrentes da obediência. Olha só que maravilha. Vamos ler agora as bênçãos para quem é obediente ao Senhor, né? Para quem era e para quem é. Vamos lá. Diz assim o versículo 3: Se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidima, e a vidima até a sementeira. Comereis o vosso pão, a fartar, e habitareis seguro em vossa terra. Olha só que maravilha. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos na terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguirei os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão, e 100, a 100 dentre vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirarei fora o velho.
Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Então aqui Deus está mostrando que há muitas bênçãos, né, em decorrente à obediência a Deus. Então, para nós também há essas bênçãos, né, sendo obediente a Deus, nós olhando a palavra dele, lendo a palavra dele. Eu estou lendo Provérbios, então Provérbios também é muito rico, ele nos ensina como não cairmos em ciladas, como não sermos precipitados. Então, tudo isso são bênçãos do Senhor ao ler a palavra dele e a obedecer, né? Então, vamos ler os comentários já dessa parte do versículo 3 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor. As bênçãos da aliança de Deus com Israel eram baseadas na obediência de Israel às leis de Deus. As promessas de Deus nunca falhavam, mas a nação de Israel frequentemente desobedecia às leis de Deus e fazia sobre si mesmo seus julgamentos severos. Todas as leis religiosas, morais e econômicas fazem parte de uma única ordem divina, feita para o próprio bem do homem. Deuteronômio 28. As bênçãos eram abundância de chuva, grandes colheitas da terra, paz na terra, inclusive a libertação de animais nocivos e de espada, vitória sobre os inimigos, mesmo sobre os grandes superioridade. O multiplicar-se grandemente também era bênção. A presença de Deus habitando no meio do povo, né? A grande bênção, porque Deus no meio do povo, nossa, é maravilhoso, né? O versículo 24, na Palestina, o versículo 4, na Palestina, nos tempos antigos, costumava-se haver chuvas copiosas na primavera. Todavia, depois de uma época de vários séculos, durante a qual a seca se tornou o estado normal da Palestina, começa a haver sinais de que estas chuvas regulares estão voltando àquela normalidade. Aí o 9 diz, minha aliança, Deus está falando da aliança aqui, né? E ele teve, que ele fez então. Então, o versículo 12 diz, especialmente na nuvem da glória chamada Shekinah, que ficava entre os querubins, sobre o trono de misericórdia, ou seja, o propiciatório no Santo dos Santos. Quando escravos no Egito, suas costas tinham sido curvadas como bois, na carga tinha carregado e puxado vários fardos. Deus nos libertou da escravidão do Egito, os libertou da escravidão do Egito, fazendo-os tornar a andar eretos, né? Então, aqui, quando ele fala em eretos, no versículo 13, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e os fiz andar eretos, né? Então, aqui ele está falando que ele tirou aquele jugo pesado que fazia eles andarem curvados, né? E agora podem andar eretos, sem aquele peso nas costas, né? E aí nós podemos também trazer isso para nossas vidas, né? Que Deus tirou o jugo do pecado que andava sobrecarregando, né? Nossas costas. E sabíamos que com ele a gente não ia chegar a lugar nenhum. Então Deus vai e nos tira o jugo do pecado, né? Nos salva através de Cristo Jesus. E aí nós agora somos livres em Cristo Jesus para o adorar, para estar na presença do Deus vivo, né? Glória a Deus por isso. Agora vamos ler o versículo 14 que diz, mas os castigos da desobediência, agora o contraste, né? Mas se não me ouvires e não cumprires todos estes mandamentos, se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos e violares a minha aliança,
Então eu vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica, a tísica e a febre ardente que fazem desaparecer o lustre dos olhos e desenhar e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos aborrecem assenhorar-se-ão de vós, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze, duros, né? Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe e as árvores da terra não darão o seu fruto. O castigo muito grande, e se andares contrariamente para comigo e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós praga 7 vezes mais segundo os vossos pecados, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilarão e acabarão com o vosso gado, e vos reduzirão a poucos, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós, e eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos tirar o sustento do pão, 10 mulheres cozirão o vosso pão num só forno, e vo-lo entregarão por peso. Comereis, porém não vos fartareis. Se ainda com isto não me ouvirdes e andardes contrariamente comigo, eu também, com furor, serei contrário a vós outros, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Comereis a carne dos vossos filhos e das vossas filhas, destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainharei a espada através de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados, quando habitáveis nela. Quanto aos que vos ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirá como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Não podereis levantar-vos diante dos vossos inimigos.
Perecerei entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que entre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem. Verso 38. Perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Mas se confessares a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais na infidelidade que cometeram contra mim, como também vos confessarem que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Mas a terra na sua assolação deixada por eles folgará nos seus sábados, e tomarão por eles por bem o castigo de sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, e a minha alma se aborreceu dos meus estatutos. E a sua alma se aborreceu dos meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com que os seus antepassados que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. São estes os estatutos, juízos e leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, pela mão de Moisés. Então vamos agora ler o comentário dos versículos 14 até o final do capítulo 26. Os versículos 14 e 15. O povo fora prevenido contra 5 pecados. 5 pecados. De não escutar a Deus, de não cumprir seus mandamentos, de rejeitar os estatutos de Deus, de aborrecer aos juízos de Deus, de violar a aliança com Deus. Né? Então, foram várias violações. O versículo 16. Esta ameaça se tornou uma realidade em várias ocasiões. Em Juízes 6, 4 e 1 Samuel 12, 19. Então, o que Deus falou, realmente ele cumpriu, né? Vamos ler Juízes 6, 4 para a gente comparar aqui. Juízes 6, 4. Juízes 6, 4 diz assim: E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Então aqui o castigo de Deus, né, tinha chegado à opressão dos medianitas. 1 Samuel 12, 19. 1 Samuel 12, 19.
Diz assim: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então, aqui as pessoas estavam insatisfeitas, né, com Deus regindo eles, então eles pediram um rei, estava cada vez mais deixando Deus com muita raiva, né? Então ele estava pedindo que Samuel rogasse a Deus, né, para que não fossem mortos. O versículo 18 diz: o propósito em disciplinar a nação era para levá-la a se arrepender dos seus maus caminhos e voltar para seguir o Senhor. O desejo de Jeová era perdoar e abençoar, mas isso só dependia de Israel se arrepender do mal para seguir a obedecer ao Senhor, né? Eles tinham que obedecer, tinham que ter consciência do que estavam fazendo, né? Os versículos 19 e 26. Ambos os versículos falam de uma seca extremamente severa que resultaria em fome nacional. A nação orgulhosa precisava ser humilhada várias vezes e de várias maneiras. Então, aqui aprendemos uma lição, que não devemos ser orgulhosos, né? A aliança. Para haver uma aliança, mais de uma pessoa é envolvida. Nessa aliança, Deus e Israel tinham feito votos de fidelidade e de lealdade um para com o outro. Versículo 26, pão. Usualmente a palavra pão referia-se a qualquer alimento, mas aqui se refere especialmente à farinha de trigo cozida no forno. A expressão quebrar o cajado do pão significa retirar o esteio, suporte ou arrimo que era o pão de cada dia. Cancelar o sustento e reduzir a pobreza grave, a penúria. Entregarão por peso. Descreveu uma escassez que determinaria o racionamento, né? Está em Jeremias 14, 18. Versículo 29. Isso aconteceu no cerco de Samaria, em 2 Reis 6, 28. E também no ano de Jerusalém, no ano 70, quando o povo estava morrendo de fome. Flávio Joséfo nos traz um relatório terrível sobre um soldado que descobriu uma mulher chamada Maria comendo seu próprio filho. Nossa, é tremendo, né? Depois de havê-lo assado. Então, esse Flávio Joséfo é um historiador que ele viveu, né, nos anos passados, e ele escreveu muitas coisas, deixou muitas coisas escritas. Ele só não diz aonde é que ele encontrou isso, né, mas ele traz esse relatório terrível sobre um soldado ter descoberto uma mulher chamada Maria comendo o seu próprio filho depois de haver assado. Então, aqui em Deuteronômio 28, 53, Jeremias 19, 9, Lamentações 2, 20, 4, 10, Ezequiel 5, 10 e Mateus 24, 19. Vamos ler Mateus 24, 19 sobre esse versículo para a gente ver o que aqui dentro está dizendo. Mateus 24, 19. Diz assim a palavra do Senhor, 24, 19. Diz assim: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, aqui é falando sobre os dias, né? A grande tribulação. Aí ele fala, ai das que estiverem grávidas. O versículo 29, ele fala sobre comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. É bem triste, né? O 32, Deus aqui apresenta a punição que seria dada
ao seu povo por causa da sua persistente desobediência e descuido com a aliança. A demonstração é ampliada em Deuteronômio 28, 58 a 67. A punição foi o cativeiro na Babilônia em 587 a.C. Passaram 70 anos, né, na Babilônia. O versículo 33, até hoje o povo judeu está espalhado entre as nações. Tudo isto foi cumprido quando as tribos do norte foram conquistadas e levadas cativas entre os territórios conquistados pelos assírios. E quanto às tribos do sul, quando os babilônios levaram o povo para o cativeiro em 587 a.C., que está escrito em 2 Reis 17. O versículo 34, o cumprimento destas palavras se vê no cativeiro babilônico do rei Saul. Ao cativeiro foram aproximadamente 490 anos, um período durante o qual 70 anos sabáticos tinham sido negligenciados pelos hebreus, sendo que o cativeiro durou 70 anos. A terra recebeu o repouso prescrito pela lei de Deus. O versículo 39, já no período dos juízes, as punições divinas vieram sobre os hebreus. Nas épocas da punição, o povo se arrependia, sendo então perdoado e libertado. Então, a geração seguinte abandonava ao Senhor. Os versículos 40 e 46. A aliança com Abraão não deveria ser anulada pela futura desobediência de Israel, mas continuaria a existir dentro das condições que o governavam. Se em qualquer momento Israel se arrependesse dos seus pecados, voltando-se para Jeová, então a terra seria devolvida àquela nação. Assim aconteceu depois da queda da Babilônia em 539 a.C., quando o restante do povo recebeu licença de voltar à Palestina sob a direção de Zorobabel. O versículo 41 diz: coração incircunciso, um coração não purificado, não dedicado a Deus, endurecido e impassível à vontade divina. Tomarem eles por bem. A expressão que ocorre também no versículo 43 e nos versos 34 a 43 se traduz folgara. Vem do verbo hebraico raça, que significa desejar, ter prazer. E o provérbio 31, 13. O castigo seria para o bem, porque produziria o resultado almejado. O verdadeiro arrependimento e a consequência volta às bênçãos de Jeová, com que ele nos ansiosamente desejava agraciar a Israel. Esperança para Israel, os versos 40 a 46. Se confessarem os seus próprios pecados, a iniquidade de seus pais, entendendo que tinha provocado ficar Deus contra eles, deixar Deus ficar contra eles, né? Que Deus esperava que Israel se humilhasse, que Deus esperava que Israel aceitasse bem os seus castigos. Então Deus se lembraria da sua aliança com os patriarcas, da sua promessa para com Israel, ainda quando espalhado entre seus inimigos. Não os rejeitarei, não invalidarei a minha aliança, não os aborrecerei para os consumir. Então, aqui nós terminamos o capítulo 26 e os seus comentários, né? Então, a gente vai fazer em duas partes, depois eu volto lendo o último capítulo do livro de Levíticos.